Hoje daremos início ao nosso módulo de tórax, falando sobre a anatomia do pulmão. O pulmão direito é composto por, numa visão anterior-posterior aqui, composto por três lobos, né, divididos por duas fissuras, uma fissura menor, fissura horizontal e uma fissura oblíqua. O lobo superior, lobo médio e lobo inferior. O pulmão esquerdo, composto por dois lobos, superior e inferior, divididos pela fissura oblíqua. Existe uma diferença anatômica do pulmão direito para o pulmão esquerdo, começando pelo lobo superior, né, em que à esquerda nós temos a fusão do segmento apical com o posterior, formando o segmento ápico posterior. O segmento anterior, ele não muda, né? O lobo médio, ele é composto pelo segmento medial e lateral. À esquerda, a gente não tem o lobo médio, mas nós temos a representação aqui do lobo médio, que é o lobo da língula. O lobo da língula é composto pelo segmento lingular superior e inferior. O lobo inferior, ele também apresenta suas variantes anatômicas do lado esquerdo em relação ao lado direito. O segmento 6, que é o segmento superior do lobo inferior, ele é semelhante. A variação anatômica vai se dar no segmento anteromedial, que a esquerda vai estar fusionada, e a direita nós vamos ter a pirâmide basal dividida nos seus quatro segmentos: anterior, posterior, lateral e medial. Relembrando, então, à esquerda nós temos a fusão do segmento anterior com o medial. Aqui a peça anatômica, né, que eu mostrei na imagem anterior: lobo superior, a fissura horizontal, o lobo médio, a fissura oblíqua e o lobo inferior direito. Essas fissuras, às vezes, elas podem ser incompletas, existem variações anatômicas dessas fissuras, existem fissuras supranumerárias, mas, via de regra, a divisão anatômica é essa. E à esquerda, aqui nós temos o lobo superior com o segmento ápico posterior, o segmento anterior, o lingular superior, o lingular inferior e o pulmão esquerdo dividido pela fissura oblíqua. Na radiografia de tórax em antero-posterior e perfil, como fica a representação destes lobos dentro da caixa torácica? Percebam que à direita, essa grande área superior aqui, que corresponde praticamente à metade do pulmão, é composto pelo lobo superior direito. Essa outra metade inferior é basicamente composta pelo lobo médio. Vejam a relação anatômica que nós temos entre o lobo médio e a silhueta cardíaca, né? O lobo médio mantém uma relação anatômica, assim, de sintopia com o coração. À esquerda, nós temos uma representação anteroposterior, quase toda a imagem composta pelo lobo superior esquerdo. Lembre que eu falei da analogia do lobo médio com a língula, né? Nesta projeção, nós temos a língula mantendo uma relação com a silhueta cardíaca à esquerda. E aqui, esse pequeno, junto aos recessos, basicamente, nós temos a representação em anteroposterior do lobo inferior. No perfil, pessoal, no perfil, o que que nós temos em relação ao pulmão direito? Nós temos o lobo superior, o lobo médio projetado sobre a área cardíaca e o lobo inferior lá atrás, retrocardíaco. À esquerda, a mesma imagem, o lobo superior. Lembrando que nós, ó, não temos a cessura aqui, então nós vamos ter a língula projetada sobre a área cardíaca e atrás, retrocardíaco, praticamente todo o lobo inferior esquerdo. Perceba como ascende, né, posteriormente o lobo inferior esquerdo. Num corte tomográfico, esse exame aqui é uma tomografia de tórax, uma reconstrução num plano coronal de uma tomografia de tórax. Nós temos a representação da traqueia, do brônquio principal direito, do brônquio lobo médio aqui não representado,
e do brônquio do lobo inferior. E à esquerda, o brônquio principal esquerdo. Vejam que a apresentação anatômica do brônquio principal direito ele é uma orientação mais verticalizada e existe essa horizontalização do brônquio principal esquerdo, que é um pouco mais longo. Olha que o brônquio principal direito é um brônquio mais curto, o brônquio principal esquerdo é um brônquio mais longo e mais horizontal. Aqui a representação esquemática da traqueia, novamente, né, composta pelos seus anéis incompletos. Existe atrás um tecido fibromuscular e as cartilagens dando a sustentação traqueal. A traqueia tem um segmento cervical, que a gente consegue representar aqui, mas o maior segmento é um segmento torácico. Ela mede aproximadamente uma média de 12 centímetros. O diâmetro médio da traqueia é em torno de 2 centímetros. E aqui a gente tem a divisão brônquica, né? O brônquio do lobo superior, o brônquio do lobo médio, o brônquio da pirâmide basal. E olha aqui o segmento 6 que eu falei, do lobo inferior, também saindo lá atrás. Aqui representado à esquerda. Aqui nós temos um desenho esquemático dos brônquios até bronquíolos terminais, até o bronquíolo terminal, com essa conjunto de alvéolos, né? Os ácinos pulmonares, que são os ácinos pulmonares? Ácinos pulmonares é um conjunto de alvéolos formados. Os ácinos são um ácino pulmonar composto por vários alvéolos. Cada ácino pulmonar tem, em média, de 1.500 a 4.000 alvéolos. E aqui nós chegamos, né? A gente foi do lobo até o lóbulo secundário. Aqui nós temos a representação num corte de microscopia da representação anatômica do lóbulo secundário. O que que é o lóbulo secundário ou lóbulo pulmonar? É uma estrutura poliédrica, geométrica, pode ser pentagonal, hexagonal, composta por uma arteríola terminal, um bronquíolo terminal e um conjunto de aproximadamente 30 ácinos. Cada ácino, como eu falei, tem em média de 1.500 a 4.000 alvéolos. Então veja que dentro dessa estrutura poliédrica, que é o ácino, desculpa, que é o lóbulo secundário, né, o lóbulo pulmonar, que é se pegássemos o pulmão e fôssemos fatiando, a gente ia chegar nessa unidade anatômica muito pequena, mas muito importante para a gente entender a interpretação dos exames de imagem. É fundamental entender essa estrutura anatômica do lóbulo secundário para a gente poder olhar um exame de imagem e, a partir dele, chegar a hipóteses diagnósticas. Então, esse lóbulo secundário tem uma arteríola, um bronquíolo terminal. Ele é geométrico, tem 30 ácinos, multiplique 30 ácinos por 1.500, que são o número de alvéolos, vão chegar a um número, muitos alvéolos aqui. E tem as paredes do ácido é composto por septos. Essa estrutura aqui, em cortes tomográficos, não patológicos, a gente não vê, mas em patologias a gente às vezes consegue ver a representação com os tomógrafos novos, que faz espessuras de cortes muito finas, a gente consegue demonstrar ele nos exames de imagem. Ele mede de 1 a 2,5 centímetros. Aqui, novamente, a representação do lóbulo secundário, né, compor sua estrutura poliédrica, irrigado, né, por uma arteríola, um bronquíolo terminal e os septos, né, que vai fazer toda a drenagem linfática do pulmão. E aqui o parênquima, né, do lobo, também composto basicamente por septos, é o que mantém a estrutura, né, do lóbulo. Novamente aqui a representação, se pudéssemos ir dicotomizando o pulmão até chegar no bronquíolo, né, terminal, a gente ia ver a representação lá distal do lóbulo secundário. Desculpa. Pessoal, então, aqui eu trago uma radiografia de tórax no plano antero-posterior para a gente relembrar
das densidades pulmonares. Lembra que o raio-x é um exame que trabalha com radiação ionizante, né? Que não precisa de matéria para se propagar. E aqui a gente consegue ver as densidades radiológicas do metal, que há de mais denso, uma artrodese tóraco-lombar aqui, até o que a gente tem de menos denso, que é o ar dos pulmões. Passando do branco para o preto, nós temos esses tons de cinza, essas tonalidades de cinzas, que vão reduzindo de densidade, né? Temos o ar, temos o tecido celular subcutâneo, representado aqui, aqui, aqui. Uma estrutura com uma densidade um pouco maior, que é a densidade de músculo e osso. O coração, músculo, a área, o coração, o fígado aqui representado, o baço representado aqui, a região infradiafragmática. E líquido aqui a gente não tem, eu não tenho a representação de líquido aqui, mas poderíamos ter. Seria uma densidade inferior ao músculo e superior à gordura. Como que é feita a radiografia de tórax, pessoal? A radiografia de tórax, ela é feita num plano antero-posterior, desculpa, póstero-anterior e num plano em perfil. Esses dois planos são os planos utilizados. Numa distância tubo-placa, aproximadamente 1,80 m, 2 metros de distância. O paciente fica com o peito sobre o filme para diminuir, né, o efeito de magnificação do coração. Imagine se a gente fizesse como uma foto, né, um dedo na chama de uma vela, na frente da luz de uma lanterna. Quanto mais tu aproximar a tua mão da parede, mais tu vai ter uma imagem real. Eu havia já comentado isso aí com vocês. Então, para evitar essa amplificação cardíaca, a gente coloca o peito do paciente, né, a parte anterior do tórax colada no filme, e aí a gente vai ter uma ideia melhor da área cardíaca. E no perfil da mesma forma, né? O paciente fica com o lado esquerdo colado no filme. Aqui nós temos novamente a representação de uma radiografia de tórax num plano póstero anterior. As densidades que eu comentei com você, subcutâneo, o paciente com pouca tecido de gordura, né? Praticamente é músculo, né? A gente vê esse tecido mais cinza. O osso. O ar, olha só a traqueia aqui, pessoal, nós conseguimos ver o ar da traqueia, conseguimos ver a divisão dela aqui, o brônquio principal direito, o brônquio longo, o brônquio principal esquerdo, e as suas divisões principais. Para vocês entenderem, é muito importante, assim, para entender a anatomia do tórax, na radiografia de tórax, a gente tem que ter ideia das estruturas que compõem o mediastino, né? As estruturas mediastinais. Lembrem, né? A gente tem o coração, né, o ventrículo esquerdo, aqui nós temos átrio direito e pouco de VD, de ventrículo direito, mas basicamente tudo aqui é átrio esquerdo, desculpa, ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo ele está projetado mais posteriormente. Ah, aqui em cima nós temos as estruturas vasculares, né, a artéria subclave, veia braquicefálica e veia subclave esquerda. Depois nós temos o arco aórtico, nós temos o tronco aqui da artéria pulmonar, temos os brônquios, seguindo para o outro lado novamente, né? Eu comentei átrio direito, e pouco VD, mas basicamente o átrio direito aqui, o hilo pulmonar, a artéria e veias, brônquio, cava, cava superior e aqui em cima a veia braquicefálica. Voltando, pessoal, voltando. Para a gente retomar, para entender as estruturas que compõem a silhueta do coração, antes de interpretar. De cima para baixo, de anticranial para caudal. E nós temos essa opacidade aqui, que é composto basicamente pelos vasos veia inominado, veia braquicefálica esquerda e artéria subclave esquerda, o arco aórtico nessa primeira curva, esse segundo botão aqui, essa segunda imagem curvilínea, que é o tronco da artéria pulmonar e basicamente essa área toda aqui, o VE, o ventrículo esquerdo. À direita, nós temos quem? Átrio direito, o VD fica um pouco mais anteriorizado aqui, sobreposto, né, nessa imagem cardíaca. E aqui veia cava
veia cava superior. Aqui não paciente com vasos pequenos, mas poderia eventualmente a gente ver como aqui uma opacidade, né, paratraqueal representada pelos vasos artéria subclave e veia braquicefálica direita. Então, basicamente, as estruturas que compõem a silhueta cardíaca são essas. Por contiguidade, a gente vê a traqueia lá, a divisão traqueal. Retomando, traqueia, os processos espinhosos vertebrais, clavículas, arco aórtico, tronco da artéria pulmonar, o hilo, né, que são as estruturas, o feixe, ele brônquio e vascular, ventrículo esquerdo, átrio direito, veia cava superior, carina, a bifurcação traqueal. Aqui é fígado, né, diafragma novamente, a bolha gástrica do estômago, né, pulmão hipodenso, músculo diafragma, parte de parede de fundo gástrico e a bolha gástrica. Num perfil, o espaço, o que que nós temos, né? O externo, nós temos a região pré-vascular, o espaço pré-vascular, aqui anterior ao coração, o coração, essa densidade. Espaço retrocardíaco aqui, coluna vertebral. Olhem o que que chama atenção, né, num exame normal de tórax. A gente vê que existe um gradiente aqui do mais radiodenso para o mais radiotransparente. As vértebras vão escurecendo. Isso aqui, esse gradiente aqui é uma coisa que a gente sempre tem que procurar como normalidade, né? Aqui tem sobreposição de músculos, de ossos, então é normal essa densidade e o que dificulta muitas vezes localizar lesões em ápices, né? Extremo ápices pulmonares no perfil justamente por isso. Então, para cá vem reduzindo a densidade e as vértebras começam a aparecer um pouco melhor. Então, é normal esse gradiente, a gente sempre tem que procurar. A gente consegue ver também parte de cava inferior chegando no coração. Aqui nós temos um corte tomográfico, pessoal, um corte tomográfico num plano sagital, né? De que lobo? Do lobo direito. Por quê? Porque eu consigo, olha como fazendo um MIP, né? Uma projeção de intensidade máxima, onde eu sobreponho imagens com espessuras de corte bem finas, eu consigo ver as fissuras, eu consigo ver a fissura horizontal ou pequena cissura aqui, consigo ver a cissura horizontal, percebo que tem uma linha aqui bem tênue. E o que que a gente vê aqui? A divisão do lobo superior, do lobo médio, do lobo inferior e esquerdo, pelas cissuras. Vejam que no raio fica bem mais complicado de a gente ver, mas o que ajuda a gente ver é o que está projetado no perfil sobre o coração. Lembra que eu falei para vocês? À direita o lobo médio, à esquerda a língula. Aqui o pulmão esquerdo com a cissura oblíqua, né? Lobo superior esquerdo, lobo inferior esquerdo, a cissura. Nós temos também a representação anatômica de algumas estruturas no perfil, mas o que que é importante a gente perceber? Essas duas imagens aqui que compõem o hilo pulmonar, essas estruturas arredondadas radiotransparentes. A gente lembra que o brônquio do lobo superior direito, ele é mais cranial em relação ao brônquio do lobo inferior e esquerdo. Aqui representa o brônquio do lobo superior direito, aqui o brônquio do lobo superior esquerdo. Lembra que eu comentei com vocês que o brônquio direito, ele é um pouco mais alto que o esquerdo. Esse aqui ele desce, é um brônquio mais longo. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, essa imagem, né? Em cima do que a gente viu, onde ela está localizada? Aí a resposta é assim: não temos como saber sem o perfil. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Aqui nós temos basicamente pode ser a projeção do lobo superior direito
ou a projeção do lobo inferior direito, porque lembrem que o lobo inferior ele sobe, ele ascende até praticamente os campos superiores dos pulmões. Então a gente precisa do perfil. Neste caso aqui, com o uso do perfil, eu sei que essa imagem está localizada no lobo superior direito, mas ela tranquilamente poderia estar no lobo inferior direito. Então, uma imagem projetada num plano, não temos como saber com segurança qual a localização dessa lesão, se ela estiver no meio do pulmão. Agora, se ela estiver junto a alguma silhueta borrando, a gente consegue ter uma ideia. Mas assim, um nódulo, por exemplo, aqui um nódulo pulmonar, uma massa pulmonar, numa posição assim, ela poderia tanto estar no lobo superior quanto no lobo inferior. Para a gente interpretar o raio, a radiografia torácica é muito importante que a gente tenha alguns conceitos do não só de normalidade, mas se a gente tem condições de usar aquele exame, né? Se aquele exame está bem feito. Então, a gente sempre tem que ver as questões de centralização, se o exame está rotado ou não está rotado, se foi bem inspirado, se a abrangência e o regime de radiação utilizado. Centralização, como nós olhamos uma radiografia e a gente tem que procurar se está bem centralizado. A gente procura aí que distância entre o processo espinhoso e a cabeça das clavículas. Essa linha tem que ser equidistante. Aqui nós temos um paciente, né? Nem todo é ambulatório, nem tudo é tranquilo. Às vezes o paciente é paciente de leito, paciente que teve que fazer no leito mesmo, e aí a gente tem uma grande alteração de rotação, né? Olha só que o processo espinhoso está aqui, olha a distância, né? Para a clavícula aqui, então isso dificulta às vezes olha praticamente toda a coluna exposta e a área cardíaca toda projetada no hemitórax esquerdo. Então, sempre cuidar essa equidistância da clavícula, das cabeças das clavículas para os processos espinhosos. Outro padrão que a gente tem que observar se está bem inspirado ou não. Percebam, aqui o exame em inspiração e aqui o exame em expiração. A gente tem que contar os de uma maneira boa. A gente pode contar essa distância aqui, ó, do extremo ápice para a clavícula, ou contar o número de interespaços, certo? O que que a gente vê aqui? Primeira costela, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto interespaço costal. Esse exame é um exame que está adequadamente inspirado. Vamos para o outro lado. Primeiro interespaço, segundo interespaço, terceiro interespaço, quarto e quinto interespaço. O pulmão que está pouco expandido. Quando ele está pouco expandido, veja o que acontece com a densidade pulmonar. A densidade pulmonar aumenta, principalmente nas áreas hipoventiladas dos pulmões, que são os lobos inferiores, aumentando a densidade, dificultando, e muitas vezes isso em crianças dificulta e é mascarado ou mimetiza alterações infiltrativas, como pneumonias virais, por exemplo. Então, é fundamental para uma adequada avaliação do pulmão que esse regime que o pulmão esteja adequadamente inspirado. Olha a distância, se a gente quiser fazer. Outra questão fundamental é a abrangência. Nunca se posicione, nunca dê um parecer definitivo sem a abrangência adequada do exame. Aqui não é infrequente a gente ver que foi amputado os recessos costofrênicos do pulmão. Então, a abrangência, né, pode ser às vezes de um hemitórax, mas via de regra, o erro técnico mais comum é essa amputação dos recessos costofrênicos. Eventualmente pode ter um derrame pleural, um nódulo, uma lesão. Não sei, mas tem que ser visto tudo. Esse seria uma abrangência adequada. Aqui, amputado, aqui, normal. Regime, fundamental o regime. Qual que é o regime ideal de um exame? Né? Assim, se pudesse falar, ó, esse é o regime padrão. A gente vê que esse exame aqui chama atenção que está muito branco, né? O raio-x está muito branco, muito esbranquiçado. O regime está muito ruim, faltou radiação neste caso. Ao contrário, esse aqui teve um regime muito excessivo, muita radiação. O que que aconteceu? Ó, eu vejo muito osso. Eu vendo lá a coluna lá atrás, praticamente não vejo o que é de partes mole, pulmão, não vejo nada, não vejo os feixes vasculo.
né? Broncovasculares eu não vejo. Aqui eu vejo demais os feixes broncovasculares e não vejo osso. Aqui eu vejo muito osso e não vejo feixe broncovascular. Então, o que que é o exame ideal? Que quando olha uma radiografia, bom, o regime desse exame está adequado. Ele tem que permitir, uma dica, ele tem que permitir, num anteroposterior, a gente visualizar os interespaços, as vértebras, a gente tem que conseguir visualizar as vértebras, não com tantos detalhes quanto aqui, mas a gente tem que visualizar as vértebras, visualizar os interespaços e conseguir visualizar os feixes broncovasculares. Então tem que casar essas duas coisas. Eu tenho que ver a coluna e eu tenho que ver os feixes. Quando casar essas duas, eu estou dentro de um regime o mais próximo do ideal. Também no perfil a gente tem que cuidar questões de rotação, né? A gente procura ver se o externo está bem alinhado, né? O externo é um osso plano ali, que a gente tem que enxergar ele como uma linha, um lápis aqui, né? No perfil, ó, como aqui. E é isso, basicamente é isso sobre radiografia de tórax, pessoal. Normal, né? Um exame normal, dentro do normal. O que que eu gostaria muito que vocês lembrassem aqui? Ah, são as estruturas que compõem o mediastino, né? O que que compõe a silhueta cardíaca ali, todas as estruturas anatômicas, esse slide aqui, o arco, o tronco da artéria pulmonar, aqui o ventrículo esquerdo, aqui o átrio direito, cava. Isso é fundamental para a gente ter um entendimento do tórax. A relação anatômica do lobo da língula com o ventrículo esquerdo, a relação anatômica do átrio direito com o lobo médio, fundamental entender isso aqui. Uh, lembrar das estruturas anatômicas, lembrar do lóbulo secundário, a apresentação do lóbulo secundário, isso é fundamental para a gente depois entender, principalmente as radiografias, as tomografias de tórax. Lembrem do edema, vocês já provavelmente ouviram falar nas linhas B de Kerley, que a gente vai ver quando estudar sobre insuficiência cardíaca. Aquelas linhas, o que que são aquelas linhas? É o interstício aqui, né? A dificuldade da linfa, dos venosos levarem novamente o sangue em direção ao nosso pulmão, ao nosso coração. Então, espécie, por isso que linhas, né? Vem daqui, ó, do espessamento das paredes do lóbulo secundário. Então, esse entendimento é fundamental. Existem patologias que acometem o centro do lóbulo e patologias que acometem mais a periferia do lóbulo. O centro também, mas basicamente a gente tem que guardar essas duas. Depois nós vamos estudar na próxima aula. E a outra coisa, antes de interpretar qualquer exame de imagem, a gente tem que saber o que que é um exame bem feito para eu me posicionar, tá? Lembrar da questão da centralização, da inspiração, da abrangência e do regime. Certo, pessoal? Meu muito obrigado, me coloco à disposição para qualquer dúvida.